Minhas amigas, meus amigos, é uma alegria estar aqui, trazer um pouquinho do nosso arroz de cuchá lá do Maranhão, um pouquinho do nosso Guaraná Jesus, dos nossos lençóis maranhenses, e com o coração cheio de alegria, porque este é um encontro pautado por muitas Martas. Não é só o Marcel que tem Marta, eu também tenho uma que está aqui. Meu anjo de guarda na Federação Espírita Brasileira. E o tema que nos é proposto refletir nesta manhã é de uma profundidade que nos leva inicialmente a pontuar que não temos a menor condição de testemunhar a verdade como fez o Cristo, mas de refletir um pouco a respeito não só da verdade, mas de observar aqueles que a ouvem, aqueles que a escutam. Aquele era um momento muito grave para a maioria de nós. Entretanto, Jesus, em sua pulcritude, atravessa todos os martírios, todos os momentos que para nós seriam momentos de profunda dor, com a maestria e a grandeza de alguém que estava tão próximo do Pai, tão próximo de Deus, e que as pequenas opressões e ofensas humanas não lhe impediriam de ensinar ao mundo e aos pósteros as lições que sangraram os tempos e chegam atualíssimas depois de 2000 anos. Tanto é verdade que após a condenação ali estabelecida, ao subir o Monte da Caveira, ele encontra mulheres chorando, mulheres de Jerusalém, e ele para consolá-las e diz: ó mulheres de Jerusalém, não chorais por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque dias virão em que direis: bem-aventuradas as mulheres estéreis e os seios que não podem amamentar. Porque se fazem isso com o madeiro verde, o que não fariam ou o que não farão com o madeiro seco. E aquele é um momento em que Jesus mostra a serenidade de quem domina a matéria e todos os efeitos naturais que surgem das dores, dos problemas neuronais, dos problemas de doenças que nós nos acometemos, das aflições que surgem do desarranjo físico e que, em relação a ele, por total domínio da matéria, não perdia a capacidade, o equilíbrio de ensinar. Ele poderia dizer, em outras palavras: não chorais por mim. Eu tiro isso de letra. Isso, para mim, não é o problema. Porque no nível evolutivo
em que vós vos encontrais, o sofrimento, sim, pesará. Será muito mais difícil a jornada do espírito imperfeito, rumando à perfeição, do que para outro que já é perfeito e apenas depara-se com a tresloucada ação dos que estão ainda jornadeando na terra. E é diante de um pretório, é diante de um governador temporal do mundo, no caso da Judéia, após a humilhação atravessada no palácio de Caifás, das palavras ferinas de Anás, do escárnio, do vilipêndio, aparecendo em condição humilhante, desnudo. E vejamos que para uma cultura que cobrir o corpo é tão importante, estar desnudo ou semidesnudo era um ato de humilhação, porque desejavam os homens da época. E ele, com a alma límpida, sendo julgado pelo juiz insano, que era Pilatos naquele momento, e quem teve a oportunidade de ler o romance há 2000 anos, perceberá os equívocos pessoais, mas também de homem público que atravessava Pôncio Pilatos. Que ele pergunta naturalmente, porque sabia que ele não era um criminoso e, aos olhos de Roma, a priori, não trazia nenhum tipo de risco ao império. E pergunta naturalmente aos carrascos que ali estavam presentes, onde a turba se adensava ao redor do pretório. O que havia ele feito? Que crime? E houve dos sumos sacerdotes, se ele não fosse um criminoso, nós não estaríamos aqui para entregá-lo. Ante um libelo frágil, sem fundamentos maiores, o próprio juiz olha sabendo que o crime praticado, segundo os acusadores, seria o de alto se intitular rei, pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus, em mansuetude, como mesmo diante da certeza da condenação, não perdesse o equilíbrio. E quem aqui já passou em uma sala de audiência, com juízes respeitosos, promotores respeitosos, sabe da tensão que é ser julgado. E ele devolve com uma pergunta: tu dizes, mas tu dizes de ti mesmo ou alguém te disse que eu sou rei? E ele olha para, novamente, os acusadores e deseja entregá-lo de volta, porque sabia que não havia ali qualquer acusação que se sustentasse e que ele deveria, obviamente, ser julgado conforme as leis judaicas. Entretanto, as leis judaicas, em face do tacão romano, não poderiam ultrapassar alguns limites. E apenas
Os romanos poderiam decretar certas penas, a exemplo da pena de morte. E eles dizem: nós não podemos matá-lo, mas tu podes. Ele olha novamente após ouvir Cláudia, a sua esposa, e os seus sonhos, reafirmar que não havia nenhum tipo de crime que pudesse ensejar uma pena capital. E renova a pergunta: tu és rei? E Jesus responde: tu dizes. Eu nasci para isso. E venho testemunhar a verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Naturalmente, não haveria outra pergunta a ser feita por Pilatos senão: o que é a verdade? Jesus silencia, ele novamente olha aos presentes e diz: eu não vejo crime algum neste homem. E numa tentativa de uma saída, é lembrado por um dos presentes que havia um homem preso, Barrabás, e que poderia ser apresentado aos homens que se acotovelavam e se adensavam ali, e que exigiam a crucificação do Mestre, para que, quem sabe, salvá-lo. Já havia tentado uma pena alternativa, que era a do açoitamento. Jesus já se encontrava ali com as costas zurzidas pelo azorrague. Mas, como que numa obsessão coletiva, a humanidade escolhe Barrabás para ser solto e Jesus para ser crucificado. E quando nós observamos a profundidade do pensamento de Jesus, no momento em que a maioria de nós estaria com a mente obnubilada, incapaz de raciocínios mais profundos, especialmente diante da certeza de uma injusta condenação, ele, como um madeiro verde, nos convida a pensar. Naquela época, os homens já tinham ideias a respeito da verdade. Era necessário que a filosofia antecedesse o pensamento de Jesus, como bem lembra Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aristóteles, tutor de Alexandre o Magno, filho de Filipe o Caolho, rei da Macedônia, que havia dominado todo o mundo conhecido então, havia proposto em uma de suas obras, reunidas posteriormente, nominada como Metafísica, que a verdade seria uma imagem, um pensamento, que receberia esse nome quando este pensamento guardasse correspondência com a realidade. Portanto, ele era adepto da escola realista da filosofia. E se o pensamento estivesse coadunado com o que se verifica no mundo, tal premissa, tal afirmativa, tal máxima seria naturalmente verdadeira. Entretanto,
Aristóteles, que estabelece uma base para o olhar filosófico, científico, utilizava para a observação de pequenas partes do mundo, já que desde tempos imemoriais nós tentamos compreender como o mundo funciona. Desde quando estagiamos nas cavernas, saindo e nos tornando nômades, observando a natureza, os pássaros no céu, os peixes nas águas, as árvores de copas exuberantes, na tentativa de compreender o mundo, criamos o mito. Buscamos o transcendente e com ele criamos o saber religioso politeísta. E pouco a pouco, esses modelos de compreensão foram ficando cada vez mais sofisticados por terem sido aprimorados, até que o mito deu aso ao pensamento racional filosófico. Mas a filosofia aristotélica ainda não ganhava a abrangência do pensamento de Jesus a respeito da verdade. Naturalmente, os existencialistas, desde Kierkegaard até Sartre, apresentaram-nos olhares subjetivos a respeito da verdade, com a mutabilidade do devir que nos caracteriza, compreendendo que ninguém enxerga o mundo senão pelas próprias lentes, senão pelo próprio caleidoscópio que se vale para observá-la. Emmanuel bem nos lembra na obra Doutrina e Vida que ninguém pode trair a sua janela de evolução. Enxergamos o mundo através dela. E é natural que o homem da Idade Média enxergue o mundo numa perspectiva diferente do homem da era contemporânea, com exceção das almas que já ultrapassaram essa jornada e reencarnam para nos auxiliar. E estava ali Jesus com uma proposta da verdade, da qual ele testemunhava. E segundo os estudiosos do judaísmo, em especial aqueles que se debruçam sobre o Talmud, a palavra verdade tem uma abrangência maior para a perspectiva deste povo notável. Em hebraico, ela seria chamada de Emet. Emet é uma palavra formada por 3 letras. A primeira delas é Aleph, a segunda delas é Em, e a terceira, Tiev. Essas 3 letras estão espalhadas no alfabeto hebraico, sendo Aleph a primeira delas, que corresponde ao nosso A, e Tiev, a última letra do alfabeto. E estaria Em no meio do alfabeto. E segundo os estudiosos do Talmud, essa palavra encerra não as partes do universo que permitem ser observadas, tanto numa perspectiva do pensamento aristotélico ou numa perspectiva subjetiva do pensamento existencialista,
mas numa perspectiva de integralidade do grande todo, sem temporalidade. Porque aquele que a conhece a vê a um só tempo o princípio, o meio e o fim. A verdade, ela não está condicionada ao tempo, portanto, ela é imutável. E quando nós observamos a busca da verdade pelos eixos do saber humano, percebemos que nós estamos perquirindo-a, mas não a temos. Quando Isaac Newton apresenta ao mundo as bases da macrofísica, respondendo a questões profundas de Edmund Halley, ele terá a oportunidade de valer-se dos instrumentos da sua época, de observar os astros, estabelecendo o movimento desses astros e apresentando em 3 obras muito difíceis à época de leitura, aquelas que ficaram conhecidas como as 3 leis newtonianas, estabelecendo um tempo absoluto, permitindo mais tarde com que os homens tentassem contabilizar a história do universo, tentando resgatar temporariamente o momento exato do Big Bang, ou o momento do surgimento de nosso planeta. E eis que o pensamento newtoniano muda a história, porque a partir dele, a força das locomotivas, das embarcações a vapor, ganham a praticidade da engenharia em espaços que vão sendo aprimorados na técnica humana para mais tarde. Outros homens notáveis, a exemplo de Maxwell, de Planck, de Albert Einstein, questionar o pensamento newtoniano. E agora a perspectiva do tempo torna-se relativa à própria luz. E então, as bases se modificam para o estudo do espaço. E muito embora Newton tenha apresentado os princípios matemáticos de uma filosofia universal, e muito embora tivesse a crença de ter encontrado explicações que resolveriam os problemas do universo infinito, ele só havia observado um sistema solar e deduzido leis para o universo inteiro. E percebemos a partir disso que, assim como o pensamento de Newton é corrigido mais tarde, aquilo que se acreditava ser a verdade, mais tarde é apresentada como um equívoco do pensamento humano. Está inserida na ciência, mas a ciência não mais se julga como capaz de apresentar a verdade, mas como capaz de perquiri-la, porque com o grande pensamento de Karl Popper, hoje a ciência reconhece a falseabilidade de suas máximas, a falseabilidade de suas afirmações. Mas Jesus não apresenta a verdade numa perspectiva do pensamento prático da ciência. É mais amplo. Porque quando nós nos debruçamos sobre o olhar de Galileu Galilei, através
da mediunidade de Camille Flammarion e registrada na obra A Gênese, nós perceberemos que essa percepção judaica de eternidade, ela também é alcançada pelos espíritos de elevado grau, que, como bem lembra Hermínio Corrêa de Miranda, ao tratar da memória do tempo, conseguimos enxergar, quando alcançamos os altiplanos da pulcritude, a vida sem os limites de um presente estrangulado pelas linhas do passado e do futuro. Apenas vemos o todo, de princípio, meio e fim. E é assim que o mesmo João, trazendo verdades imorredoras dos seus sonhos, traz a frase tão filosófica e tão profunda: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. De uma percepção que nós ainda não podemos testemunhar. Podemos filosofar, reflexionar, mas não testemunhar. Porque ainda enxergamos por uma pequena janela, que é a janela que utilizamos para compreender o mundo, dentro de um espectro tão limitado. Quando Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos que é Deus, inaugurando uma perspectiva ontológica da vida, houve dos espíritos uma resposta profunda: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E não só apresenta dois elementos que nós nos valemos para compreender o mundo: um, a inteligência, o outro, a causalidade. Ele nos traz problemas graves de compreensão, que são o conceito de supremo e o conceito de primário em relação à causalidade. Dois problemas infinitesimais. Porque temos dificuldade, naturalmente, de alcançar, pelo menos numa perspectiva matemática, o que seria supremo e o que seria primário no surgimento do universo inteiro. E Kardec pergunta o que é o infinito. Para mais tarde, num processo de dedução, na questão número 3, perguntar se Deus é o infinito. E os espíritos, então, apresentam um problema sem solução, por enquanto. Um problema de linguagem. Não há língua, não há signos, não há palavras para definir Deus. Estamos diante de um problema de linguagem. E se nós estamos diante de um elemento ontológico novo, porque quando Allan Kardec, na questão de número 27, questiona se o espírito e a matéria compõem a base de tudo que existe, portanto, a ontologia da vida, eles respondem: e antes de tudo Deus, portanto, Deus faz parte desta santíssima trindade ontológica, mas da qual nós não conseguimos sequer ter língua ou linguagem para definir. Para mais tarde, valendo-se dos estudos da percepção de David Hume, perguntar, no quesito 244, pode o espírito ver Deus? E a resposta nos dá
essa nossa limitação de percepção. Só os espíritos superiores podem ver e compreender Deus. Os inferiores podem senti-lo e adivinhá-lo. Então, a nossa relação com Deus é de sentimento. Podemos senti-lo, sim. Isso me faz lembrar uma fala de Chico quando propuseram a ele que ele falasse de Deus e ele respondeu: eu? Querem que eu fale de Deus? Pedir para eu falar de Deus é pedir para um verme falar sobre o sol. E o verme, vivendo nas entranhas da terra sem nunca subir, poderia dizer: eu nunca vi o sol, mas eu sinto ele dentro de mim. Portanto, ele aparece para testemunhar uma verdade. Mas, ao testemunhar a verdade, ele nos traz a ideia de viver a própria verdade. Porque uma boa testemunha é aquela que vivenciou aquilo que fala. Aquela que viu, aquela que ouviu, aquela que sabe. E ele então diz, nesta perspectiva judaica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque eu testemunho o que falo. Eu não falo de Deus por conjecturas filosóficas. Eu e o Pai somos tão próximos que para vós poderíamos dizer sem titubeios: eu e o Pai somos um. Eu sou a verdade. E ao mesmo tempo o caminho da verdade. E o caminho da vida em abundância. Portanto, quando a ciência nos apresenta qualquer postulado, ela nos apresenta uma pequeníssima visão a respeito do todo. A filosofia, quando nos apresenta uma proposta racional, nos apresenta uma pequena parte de um grande todo. O que levou Marcelo Gleiser a escrever uma obra formidável, intitulada A Ilha de Conhecimento. E a metáfora é de que nós estamos em uma pequena ilha de conhecimento cercada por um oceano de desconhecimento. Há tanta coisa a conhecer. Mas nos falta elementos para conhecer. E estes elementos não são substituídos por microscópios, por telescópios, não são substituídos pelos instrumentos extraordinários desenvolvidos pelo homem, que hoje é capaz de identificar galáxias, identificar bilhões de estrelas, trilhões de astros. Não. Não. E Allan Kardec, percebendo isso, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar deste processo de perfeição que nos leva a conhecer a verdade tal qual ela é e testemunhá-la, ele apresenta o Espiritismo ao mundo, dizendo que para o conhecimento de sua parte material, ou, utilizando uma expressão mais científica, da ciência de observação, basta a observação acurada, atenta ao método, atenta
a percepção vagar dos fenômenos, ora apresentados então pelo Espiritismo como mediúnicos. Entretanto, para a compreensão da parte essencial e não mais superficial da doutrina, é necessário um certo grau de sensibilidade. Aqui na tradução de Guiom Ribeiro, encontramos a expressão maturidade do senso moral. Essa maturidade que é alcançada ao longo de múltiplas e múltiplas existências, neste périplo notável que nos conduz à perfeição. Sócrates, certa vez, dissera que para conhecer a verdade seria necessário morrer, porque neste mundo é impossível encontrarmos a verdade em sua largueza total. E o Espiritismo, a seu turno, completaria Sócrates para dizer que é necessário morrer muitas vezes, para que a nossa viagem possa nos levar a essa percepção de integralidade com a criação e com o Criador. Imaginemos este nível de percepção, onde o universo infinito todo é captado por nós e estamos integrados a este universo e em comunhão total com o Criador, como se estivéssemos estabelecendo a unidade de que tratam os espíritos a apresentarem a Allan Kardec as bases da uranografia de uma lei única e de uma força única a equilibrar o universo inteiro. Jesus testemunhava a verdade. Ele é essa alma capaz de estar em todos os lugares, ligado a toda a criação. E a um só tempo está em nossos corações, mais em corações de bilhões, trilhões, quatrilhões de espíritos. Amando tudo, conhecendo tudo. Ligado a Deus em profundidade. E completa dizendo a mensagem naquela hora grave: quem é da verdade, ouve a minha voz. Georges Gurdjieff teve a oportunidade de escrever um livro muito interessante intitulado Em Busca do Ser. E este pensador notável, que vivera em Moscou, mas também em Paris, e viajou o mundo por 20 anos, divide os níveis de consciência em 4, apontando-os como nível de consciência de sono, nível de consciência desperta, nível de autoconsciência e um nível de consciência objetiva. No nível de consciência de sono, mal percebemos quem somos. Estamos como jungidos na caverna apresentada por Platão na sua obra A República. Apenas na crença de que tudo que existe está na pequenina caverna que desenhamos em torno de nós mesmos, a partir de um paradigma materialista. Na consciência desperta, começamos a enxergar algo novo, algo que transcende a caverna, porque agora aqueles que saíram dela são capazes de voltar pela voz dos imortais e a dizer que existe vida fora dela. Que nós continuamos e que somos capazes de nos desacorrentar dos grilhões que nos prendem e saímos. Agora enxergamos e nos interessamos. Não mais
pelo corpo que se transforma através dos fenômenos naturais, levando a um passageiro estado de putrefação. Mas agora nos interessamos com a alma. Somos espíritas. A perspectiva religiosa vai nos levando a uma nova direção, afastando-nos das bases materialistas que não respondem mais aos reclamos que temos. Hoje, como bem lembra Viktor Frankl, nós temos necessidade de um sentido espiritual da existência. O sentido material é incapaz de nos trazer qualquer resposta nesse momento. Estamos despertos, mas ainda não com autoconsciência. Porque o processo de autoconsciência, ele começa com um grande mergulho dentro de nós mesmos, no processo de autoconhecimento, apresentado pelo bispo de Hipona em sua obra Confissões. Mas ele fala de uma consciência objetiva, que seria esse nível de pulcritude, onde nós conhecemos as coisas como elas realmente são, não mais maculadas pelas janelas limitadas de nosso estágio evolutivo. Conhecemos Deus como Ele é. Conhecemos o Filho que está caminhando conosco como Ele é, e não como nós enxergamos Ele. Chegamos a um nível de verdade profunda nesse estágio de consciência apresentado por Gurdjieff, da qual ele acredita que é quase impossível alguém alcançar. Mas o Espiritismo, ao nos apresentar a lei do progresso, nos mostra que todos caminhamos e estamos fadados a esse nível de consciência, porque um dia, como diria o poeta, todos nós seremos anjos. E neste caminhar em busca da angelitude, aqueles que despertaram fazem escolhas. Porque ele veio cravar a espada na terra para fazer uma divisão. Não vim trazer a paz, e sim a divisão. E agora, há aqueles que estão no nível de consciência, de sono, mas aqueles que acordaram com a mensagem de Jesus. Despertaram para ela. E estes eram poucos naquela época, tanto que, naturalmente, foram perseguidos. Jesus mostrou o caminho que atravessariam, ele mesmo exemplificando, subindo o Monte da Caveira e atravessando um dos maiores martírios que o mundo já viu. Não prometeu vida fácil a ninguém, era minoria. Era minoria, diante de uma maioria enlouquecida pelo sono da consciência. Bárbaros. E assim são as experiências dolorosas daqueles que o seguiam. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado. Joana de Cusa, vira uma tocha viva. Mas também as experiências de Lívia narradas na obra 2000 anos, ou a de Célia Lúcius, em 50 anos depois, ou Quinto Varro em Ave Cristo, ou Alcione em Renúncia, até que chegamos em determinado momento da história, em que os espíritos dizem: a expressão "somos poucos agora" carece de significado para nós outros. Porque começamos, com o advento da doutrina espírita, a estagiar um novo momento.
Porque, como diriam os espíritos, Allan Kardec, na questão 798 de O Livro dos Espíritos, ela há de inaugurar uma nova era para a humanidade, despertando ainda mais os que estão dormindo e não interessados com a verdade, e que ainda acreditam que a felicidade está em um gozo do prazer passageiro, mas que logo, logo despertarão. Aquele que é da verdade, aquele que já se interessa, aquele que já alcançou um nível, que percebe que só a verdade nesta expressão maior é capaz de nos trazer a felicidade, porque, como diria Jesus, na expressão mais profunda do sentido de verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E de fato, essa verdade apresentada por Jesus nos liberta dos nossos medos, das nossas ansiedades, nos liberta das nossas crenças. Vivemos não mais como o graveto seco, mas como verde. Eu acho tão interessante essa expressão. Porque quando nós pegamos um graveto verde e moldamos a nossa vontade no nosso dedo, ele não quebra. Ele permanece sendo o graveto verde. Mas quando pegamos o graveto seco, duro, resistente, ele quebra. E nós estamos todos alquebrados. Todos quebrados. Saímos da era da pedra lascada para a era do humano lascado. Tudo quebrado. Todo arrebentado de dor, sofrimento. E Jesus nos convida a isso. Porque Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7, ele nos fala dos 3 efeitos gerais que o Espiritismo nos traz. O primeiro deles, o desenvolvimento de um sentimento religioso, porque ninguém encontra a verdade se não se ligar a Deus. Deus é a expressão máxima da verdade, é o alfa e o ômega. Mas a verdade nos permite, segundo o efeito geral, a viver com resignação. Não nos revoltamos com as vicissitudes da vida, conseguimos nos libertar de tudo isso. E podemos dizer, pode vir dificuldade, dor, que nós estamos preparados porque a grande prisão não estava fora, estava dentro de nós. Paulo era um homem livre que escrevia cartas para o mundo inteiro, enquanto homens presos estavam lá fora, presos dentro de si mesmos. Ninguém nunca prendeu Paulo. Mas o terceiro efeito geral é a indulgência para com as imperfeições alheias, que começamos, ao olhar a verdade como ela é, compreender que todos fazemos um trajeto mais ou menos rápido nessa direção, e nós também já estagiamos em momentos inferiores, e é fácil agora compreender o outro, a outra, e amá-los como eles são, porque o amor de Deus é incondicional. Não existe meritocracia para o amor de Deus. Eu aprendi isso com Chico. Chico dizia, eu tenho tantos erros, mas o que me dá forças para continuar é saber que Deus me ama como eu sou. O amor de Deus por André Luiz, quando ele estava encarnado na terra, ainda envolvidos pelas coisas do mundo, buscando as mariposas
na noite carioca, a má alimentação, os conflitos familiares, Deus já o amava infinitamente. E quando ele chega no Vale dos Suicidas, Deus ali o ama infinitamente. E quando ele chega em nosso lar, Deus o ama infinitamente. E é isso que nos dá forças para continuar vencendo a nós mesmos, porque estes que são da verdade passam a ouvir a voz do Senhor. E que esse grande convite do Mestre seja o convite de nossas próprias transformações, em busca da verdade que há de nos libertar. Muita paz.